Olá, hoje estamos iniciando um novo segmento da Associação Trevigiana Neormundo, Cascalho, Cordeirópolis. O trabalho nosso é desenvolver, recuperar histórias e culturas. Tanto é que hoje a associação ela fica envolvida com a Casa da Cultura de Cascalho, com o cemitério de Cascalho, com a Praça da Matriz de Cascalho e outros segmentos que nós temos dentro da associação. É um trabalho de voluntários. Hoje eu estou aqui com o Isael e o Delcir, que são pessoas da diretoria da associação. E hoje a gente está criando um novo segmento, que seria um segmento diferente, mas é muito importante porque isso fica registrado sobre pessoas de Cordeirópolis que têm alguma coisa sobre a história e sobre a cultura de Cordeirópolis. Então hoje nós estamos criando o programa Historiando, um podcast. E aí nós vamos começar a falar uma entrevista hoje com o Paulo Tamiaso, porque a próxima, e dentro da Casa da Cultura nós temos uma exposição itinerante. E a próxima exposição que nós vamos fazer é a parte social do passado de Cordeirópolis. Cordeiro Clube, nosso clube e Princesa Isabel. Então essa vai ser a exposição próxima nossa lá. Então, para nós iniciarmos e termos alguns dados de informação sobre esses clubes, nós convidamos o historiador Paulo Tamiaso para que nos dê algumas informações sobre esses clubes e a parte histórica dos clubes. Então, seja bem-vindo, Paulo. E inicialmente vamos trabalhar em cima da parte do Cordeiro Clube e o nosso clube. E depois falaremos sobre o Princesa Isabel, que é o outro clube. Então, Paulo, gostaria que você iniciasse essa conversa que vamos ter aqui com a Associação Trevigiana. Então, boa noite a todos. Na verdade, o Cordeiro Clube ele é um dos mais antigos da cidade. Ele é muito interessante porque ele foi fundado em 10 de novembro de 1937 por pessoas da sociedade local, como Aristeu Marcicano, Bento Lordelo. A maioria dos políticos que a cidade teve depois de emancipado, eles começaram a se articular nessa parte. Então, segundo o Bento Lordelo, inclusive, me falou pessoalmente na entrevista que eu fiz há 30 anos atrás, que eu não sei se toca mais a fita, ele falou que o Cordeiro Clube é um lugar onde eles botavam um rádio e com esse rádio, a música que tocava, eles dançavam. Essa era a função do Cordeiro Clube no momento em que ele foi fundado por aquela geração que tinha Aristeu Marcicano, Bento Lordelo, não vou me lembrar agora, eu teria que ver o papel lá, mas são pessoas representativas da sociedade que resolveram criar um local para poder ter a sociabilidade, se divertir de uma forma que estava mudando, quer dizer, porque nessa época você percebe até, numa inauguração que teve na década de 30, não se usava mais trazer uma banda para tocar o hino. Então começou a tocar uma gravação, um disco, na caixa de som da praça. Então você percebia que eles estavam, a modernidade estava sendo feita com a utilização de aparelhos eletrônicos. Então a forma das pessoas se divertir na época que ficassem em Cordeiro era isso aí. Então ele foi fundado em 37, ali onde é o Bradesco atualmente, tanto que a foto mais antiga que tem na internet, aquele arco que tem no Bradesco ali já existia, inclusive tem um carnaval que tá retratado lá. Então ele ficou ali de 38 até praticamente o início da década de 60. Em 62 a prefeitura decidiu, por alguma questão lá, desapropriar o prédio que está lá agora, que foi reformado, mas é o mesmo, que foi na verdade construído pelo nosso clube. Uma associação que foi criada em 58 e que seria uma alternativa para as pessoas da cidade que por algum motivo quisessem um outro local. O nosso clube foi comprado, foi adquirido da prefeitura. A prefeitura loteou a parte da frente da praça, que seria voltada para banco. Era para ter uma agência do Correio do lado do Cordeiro Clube. Mas o governo federal não repassou dinheiro, prometeu e não cumpriu. Era para ser o Cordeiro Clube, uma agência do Correio,
o Banco Central dos Municípios e a Cooperativa de Consumo. Então essas pessoas, era o perímetro especial em que a prefeitura resolveu vender quando a área foi trazida do Estado. Ela era a rua inteira ou era só naquela localização? Não, aquele quarteirão na frente da praça, ele foi definido pela legislação como um perímetro especial para ser vendido para esse tipo de atividade. Então não era para particular. Então ele vendeu a esquina para a cooperativa de consumo de Cordeirópolis, vendeu aquela casa seguinte para o Banco Central dos Municípios, que deu um episódio rumoroso de 3 dias na imprensa de São Paulo, que depois o Ciculin comprou Era a nossa caixa. Não, nossa caixa foi criada posteriormente, depois que o Banco Central dos Municípios quebrou ruidosamente com um escândalo, tiroteio, que pegou no tornozelo do primo do meu pai. Então deu 3 dias de manchete em São Paulo a quebra do Banco Central dos Municípios. Então a prefeitura, inclusive, só conseguiu pegar 60% da verba pública da prefeitura por causa de um acordo com o Banco Central. Então era o Cordeiro Clube, o Banco Central dos Municípios, e onde é o Itaú era para ser uma agência do Correio. Em 57 foi doado para o governo federal, para o antigo Departamento de Correios e Telégrafos, para fazer uma agência. Porque a agência, todo mundo sabe, é onde é o prédio. Isso. Então ali era a agência. Em frente ao Cordeiro Clube. Tem um quadro muito bom ali de como era o prédio, que ficou muitos anos. Aí, a partir do momento, já sabiam que o prédio estava em más condições, então eles conseguiram naquela época tentar alguma coisa. Foi até a década de 60, mas depois foi abandonado pelo próprio governo federal e continuou aquele prédio lá. Aí na década de 70 ele ruiu como a delegacia e resolveram colocar ele onde é o cartório de notas, ali em frente ao Quitandão. Então lá foi desalugado para a prefeitura para servir metade correio e metade biblioteca. Na década de 70, a biblioteca vai fazer 50 anos nos próximos dias. Então, a prefeitura tinha que, como sempre, correr atrás dos problemas que os outros causavam, que é o governo federal, que não cumpria o que prometia. Então é isso, quer dizer, era para ser totalmente diferente aquela frente da praça. Então, na hora de fazer o zoneamento do setor, eles falaram, não, aqui eu só quero firmas e empresas que não fosse pessoa física. Pessoa física comprava para lá e para lá, mas naquela frente da praça tinha que ser... Só governamental. Só entidade, governo, coisa que não fosse física. E aí o Cordeiro Clube? Então, o Cordeiro Clube, ele tinha uma atividade constante desde a década de 30. Mas aí, em 57, 58, foi criado esse nosso clube, que funcionou por pouco tempo. Não se sabe o motivo, a prefeitura optou por unir o útil ao agradável e dar uma sede para o Cordeiro Clube, devido às questões que aconteceram com o nosso clube. Então, o prédio do atual Salão Social Maria de Lourdes Arraes, conhecido como Cordeiro Clube, nos últimos 65 anos foi de propriedade da prefeitura desapropriada. Todas as despesas que o nosso clube teve com a compra do terreno e construção da sede foram todas... a prefeitura pagou de volta a despesa que ele fez. Então ela foi ressarcida de tudo que ela fez, o terreno ficou liberado e o prédio também, então passou o Cordeiro Clube a funcionar nesse local a partir da década de 60. Pertencendo à prefeitura. O prédio pertencendo à prefeitura, mas ocupado por uma sociedade civil. Então quem iniciou mesmo tudo isso foi exatamente a Dona Duda, né? Sim, o nosso clube, ele está nos documentos que está disponível aí na internet, ele foi criado por iniciativa da Dona Duda, Maria de Lourdes Arraes Explorador. Por isso que quando foi feita a reforma no prédio, optou-se pela administração da época, junto com os vereadores e o prefeito, colocar o nome dela no Salão Social. Porque, afinal de contas, foi ela que fez com os recursos dela, ou do clube dela, não foi com recursos que ela direcionou para criar isso. Então é uma coisa sólida que está lá até agora há mais de 60 anos. Que seria da família Fior, né? Sim. Então esse que é interessante. Então acho que foi uma homenagem justa, correta pelo trabalho que eles fizeram. Quer dizer, eles não receberam nada, digamos, de doação, mas construíram com os próprios recursos dos sócios ou da família. O Cordeiro Clube sempre foi conhecido como a parte social e a parte esportiva. A parte esportiva é a piscina aqui. Ele não sabe como está a situação no momento, mas o mérito dela é que ela foi construída, na verdade, numa área doada pela prefeitura,
porque aquele local não tinha condições para se fazer um loteamento, por causa do padrão lá. Declive. Então, quer dizer, era o único local que não estava liberado para isso. Alguém teve uma ideia e falou, não, vamos utilizar numa coisa efetiva. Então, uniu-se o útil ao agradável mais uma vez, a prefeitura entrou com a doação da área para o Cordeiro Clube, condicionado à construção da piscina, para que não ficasse uma coisa perdida. Então, tipo, eu vou doar para vocês, beleza, o que vocês vão fazer? Piscina. Então, a piscina foi construída com colaboração de inúmeras pessoas, que eu infelizmente não consegui trazer aqui, mas uma página do jornal Limeirense tem uma página inteira de nome de pessoas que contribuíram para poder construir a piscina. Seriam os sócios, né? Não, então, não seja sócios ou outras pessoas que tipo chegaram no empresário, alguém... Ou não, você quer contribuir? Não, tá lá. Então tem a lista. As pessoas contribuindo lá, o livro de ouro lá que você... inteira do Limeirense, que devia custar mais caro você alugar a página do que você fazer a piscina, vamos dizer assim. Pode ser que seja foi uma página inteira. Pode ser que seja para arrecadar mais dinheiro, eles fizeram essa publicação para tentar vender mais títulos. A divulgação foi para isso. Olha, veja quanta gente contribuiu. Interessada, né? Mas isso você vê na imprensa da década de 30 para frente, até 60, eles faziam questão de botar o nome das pessoas. Agora seria terrível por causa da lei de proteção de dados. Então o cara, ele de repente, ele queria até nem que falasse nada, mas estava lá de repente, olha, o cara deu isso, deu aquilo. Então, uma publicação impressionante de uma página inteira do jornal O Limeirense, na década de 60, dizendo, olha, veja como todo... Tipo assim, acredita em mim, veja como todo mundo contribuiu. E ela foi inaugurada, se não me engano, em 70 ou 71. Eu preciso ver lá, que faz tempo que eu não entro lá. Então foi inaugurada numa área pública, que foi doada pela prefeitura, mas com o esforço das pessoas de forma particular, recursos particulares, para poder criar esse patrimônio que imagino que tenha um valor ainda de troca, de venda. Então foi por essa coisa. E a diferença, como eu estava falando aí, qual era o terceiro clube que tinha na cidade? O Princesa Isabel. Por que o Princesa Isabel? A comunidade afro-brasileira optou por um local próprio. Pelo menos você percebe que havia uma movimentação para que eles tivessem um local próprio para eles fazerem as atividades que eles quisessem, talvez diferentes do que seria num clube no outro. Então, talvez, olha, eu não consigo espaço porque o que eu quero fazer, tanto um clube como o outro, não dá espaço, não entende o que eu quero. Então, eles ficaram e fizeram lá. A área foi comprada do loteador da Vila Lídia, foi comprada pela entidade Princesa Isabel, foi construída com recursos da população, dos próprios sócios, e a prefeitura oscilou em diversas oportunidades. Então você, dentro daquele contexto lá, a pessoa chegava em algum vereador, no prefeito, a gente está precisando de uma ajuda para completar. Tá? Então, tem algumas leis que foram feitas durante a década de 70 que a prefeitura auxiliou com cadeiras, com reforma, com dinheiro. Então é muito interessante. Por causa disso aí, na década de 60 começou as subvenções começaram a ser julgadas pelo Tribunal de Contas. Então a primeira subvenção que foi feita foi em nome da Sociedade Dançante e Recreativa Princesa Isabel. A hora que bateu no tribunal, falaram, não pode subvencionar dançante. Então a entidade teve que mudar o seu nome para Sociedade Beneficente e Recreativa Princesa Isabel, para poder continuar a receber. Então esse é um ponto, isso foi feito em 69 e 70, porque nessa época o tribunal passou a julgar as contas e subvenções do município. Até 67, 68 só fazia o Estado. Então foi uma mudança grande que tipo não podia fazer mais na base do Deus me livre. Então agora você tinha que vir, beleza, subvenção, quanto você deu? 50 mil. Prestação de conta, pá. O Israel sabe disso como é que é. Então passa para o tribunal. O tribunal falou, não, peraí, vocês fizeram certinho e tal, mas dançante não tá certo não. Não deu para ver se eles tomaram pau em 69, mas eu vou verificar mais para frente. Mas tem o Diário Oficial do Tribunal de Contas julgando todas as contas das subvenções feitas pela Prefeitura para o Princesa Isabel. Então esse é interessante, quer dizer, é um destaque. Eu lamento que a historiografia da área afro-brasileira nunca falou sobre isso. Eu estou tentando faz anos entrar com esse assunto
nos locais, mas ninguém escuta, porque tudo se acha que o Brasil só existe São Paulo, Rio, Campinas, Malemar, Piracicaba. O resto do Brasil é um lugar cheio de mato que não tem nada. Então eu estou insistindo sempre nesse ponto. Olhem para cidades pequenas. Lá também existiam essas coisas. Então, Princesa Isabel é um exemplo que aconteceu em poucos locais. O Zé Felipe com certeza vai lembrar disso, o Lima não sei. Em Jundiaí tem um clube que, se não me engano, se chama 28 de Setembro. Também era voltado ao afro-brasileiro. Em Rio Claro é o Tamoio e o Patrocínio, José do Patrocínio. Em Limeira tinha um, que eu não lembro o nome, mas depois ficou como Clube Recreativo Limeirense, coisa parecida. Em Campinas tinha. Então, todas essas cidades estão no estudo, mas em Cordeiro ninguém quis. Eu não sei se a moça no livro colocou alguma coisa aí, mas eu estou falando disso aí faz muito tempo. Quer dizer, o povo precisa começar a olhar cidades pequenas que não são uma coisa descartável, que não tem serventia. Quer dizer, isso aqui tem que estar no meio de todas as experiências da história afro-brasileira, sobre sociabilidade, clube, essas coisas, tinha que estar junto. Então esse é mais um diferencial de Cordeiro. Você tem esse tipo de entidade. Você não tem Santa Gertrudes, você não tem Iracemápolis, não sei se tem Araras. Então, em Piracicaba tem um muito antigo, me fugiu o nome agora, 13 de maio, acho que é, mas muito antigo. Então, não é qualquer local que houve essa mobilização da comunidade afro-brasileira para criar um espaço próprio nessa parte. Então, esse é mais um destaque que tem que ser feito aqui em Cordeiro. Qual a razão de não incluir isso, não? Porque como diz assim, ninguém de cidade pequena chega no local onde é feito as coisas. Então, são tudo coisas por cidade grande. Não, o cara só olha para São Paulo, outro só olha para Campinas, outro só olha para o Rio. Então, só fica rodando. Rio, São Paulo, Campinas. Rio, São Paulo, Campinas. Você não consegue convencer as pessoas que estão no mundo maravilhoso da metrópole que nas cidades pequenas tiveram a mesma coisa. Eu estou falando desde 93. No Rio de Janeiro, o antecessor do carnaval chamava Intrudo. A turma passava pela rua, um jogava farinha no outro jogava água, líquidos corporais e tal. O cara acha que só teve no Rio. Tinha em Cordeiro na mesma época. Há 135 anos tinha a mesma coisa em Cordeiro. Estou cansado de falar, foi uns 30 anos. Só que aqui chamava laranjinhas de cera. E no Rio de Janeiro chamava limão de cheiro. Então era a mesma coisa com nome diferente. Então você imagina Cordeiro, só no centro ali, aquelas casas antigas, que nem era ali, vamos falar, como chama aquele lugar? Que tinha uma moça há muitos anos, ela, na Visconde do Rio Branco, ela tinha um negócio de homeopatia, logo depois da Beata de Joalheria tem uma casa com só paredão. Aquele é a única casa que ficou no padrão do século XIX, que era só paredão. Vocês devem ter visto ainda. Inclusive a sua casa, que morava aquela senhora lá, era um padrão desse tipo. Exatamente. Só aquele paredão maluco. Então você imagina naquela cidade de 3, 4 ruas, quando começava o tempo de carnaval, os caras das janelas jogavam os trocinhos na turma, a turma jogava nos outros. O confete à serpentina foi uma invenção do Rio de Janeiro, não sei se trazida da Europa, para evitar os transtornos das bolinhas. Porque nessas bolinhas os caras jogavam outras coisas, então, em vez de perfume. Eu me lembro que está no livro de Ibicaba. Ah, sim. E eles tinham lá também os nobres, né? Os fazendeiros, quando faziam as festas, eles tinham essa bolinha que era perfumada. Então, mas o popular não era perfume, o popular era outra coisa. Tinha perfumado e tinha o menos perfumado. Então, veja, olha a distância que estava do Rio de Janeiro. Como é que o cara fazia a mesma coisa lá do Rio de Janeiro? São Paulo eu não verifiquei, mas eu imagino que também tinha. Mas aqui em Cordeiro tinha uma ligação com o mundo que era incrível. Eu acho que também a ligação principal era as ferrovias também, né? Que fazia levar isso. Sim. Então era isso que... A facilidade tanto é que circulação de... tanto é que falando de ferrovia, que a gente fala como se falou da dona Duda, que fez o Cordeiro Clube, tem a parte do Cordeiro Clube, tem a dona Inês, que é o marido dela, com o José Cassiano, que venderam parte do terreno delas para construir o Princesa Isabel. Então, e ela foi uma das primeiras, e os voluntários que também que fizeram construir tudo isso. É que eu ia falar sobre isso. É que, na verdade, se você vê na documentação da imprensa oficial,
tem uma pessoa que ninguém conhece, que era uma pessoa que morava na época. Aí eu fui perguntar, acho que para Eliana Colela, que ele ia perguntar para a mãe dela se ela sabia quem era. Dona Odete. Porque a pessoa que veio na parte oficial dizer que era o responsável pelo clube, não é uma família conhecida, não é a dona Inês ou o marido dela e tal. Mas o que é o ponto que eu acho interessante, que vocês sabem disso. Por que essa turma afro-brasileira tinha essa diferença? Porque eles eram ferroviários. Ferroviários. Você conheceu, dou sempre exemplo. Você conheceu o seu Firmino, pai do Djalma, falecido Djalma. Ferroviário, veio de Bauru. Por isso que ainda bem que a gente conseguiu colocar o nome dele lá numa rua do São Francisco, São Luís ali. Ferroviário. O Cassiano, ferroviário. A base lá debaixo do Princesa Isabel era a maioria ferroviária que moravam lá praticamente. Então essa é a diferença. O ferroviário tinha um nível cultural maior, um rendimento maior, e a estrutura deles permitia que se pensasse diferente. Entendi. Então é muito interessante essa iniciativa da dona Inês Cassiano. Não sei se ela já era viúva na época, mas não acho que pode ser deixado. Não era viúva, não. Não pode deixar de destacar que ela fez o negócio do asilo, fez o clube. Isso, ela criou uma sociedade lá, né? Criou uma sociedade, a Sociedade Princesa Isabel, que isso foi muito importante, porque aí se reuniu várias pessoas que deram o início do Princesa Isabel. O curioso é que já existe outro lugar em Batatais com o mesmo nome. Na hora que você vai pesquisar, você encontra só o de Batatais. O de Cordeiro, não. Chama-se Sociedade Dançante Recreativa Princesa Isabel, Batatais. Então, esse tem texto falando, tem tese, tem... Tudo está preocupado com esse. Agora, o de Cordeiro, só a moça talvez abordou um pouco mais, porque eu comecei a abrir essa situação. A Tamira escreveu o livro sobre a dona Inês. O Cordeiro Clube, ele teve várias fases, como você falou, desde 37 começou todo esse movimento. Porque o Cordeiro Clube lá embaixo, quando era no Bradesco, normalmente eram bailes que tinham só e o carnaval. E não tinha uma sociedade recreativa, eu acho que tinha lá. Não, eu acho que mais era isso mesmo. O ONG, a CNPJ, existia desde a década de 30. 37 foi. Então, agora, como eles trabalhavam com isso, eu não sei, mas a entidade, ele teria que ter feito em todo esse tempo eleição de diretoria, registrar em cartório. Então, isso aí é uma coisa que teria que pesquisar, porque eles vão encontrar no cartório todas as mudanças que teve. Eles mudaram o estatuto mais de uma vez. Sim. Mudaram. Então, é um negócio, ele tem, queira ou não queira, ele tem quase 90 anos. Ele não pode desperdiçar essa história. E sobre os eventos, Paulo, é interessante, né? Os eventos que tinha no Cordeiro Clube e Princesa Isabel, você tem a ideia de como era ou não? Então, como essa não é minha preocupação específica, eu tento só pegar a trajetória disso, mas o que dá a entender é que era o típico baile de carnaval, como se fazia antigamente, até pouco tempo de clube, você tinha os 2, 4 dias e tal. A foto representativa é um baile de carnaval. Quer dizer, qual que era lá o momento? Embaixo, lá no Carnaval público. Cordeiro Clube. Carnaval público que eu consigo identificar, vocês são da época, podem conferir. A partir de 73 começou a existir uma comissão municipal de carnaval. Eu lembro. Que começou a organizar o desfile público financiado pela prefeitura. O presidente do Cordeiro Clube era Osmar Bueno, acho que era. Então, e ele que começou a criar esse primeiro, até o primeiro carnaval de rua que aconteceu. 73. Eu participei, por isso que eu estou falando isso. Então, por isso que eu estou falando, vocês são da época. 73. Saiu três blocos, era dos hippies, que era a minha turma, saiu dos havaianos, que era a Mara, filha do Osmar, e tinha outro navio, que era o Paiá, o Betão e a irmã dele. Então foi a primeira vez, foi em 73. A primeira vez que a prefeitura organizou um festejo de carnaval definido. Iniciou esse processo de rua de carnaval. Mas aí você tem referências aí antigas de legislação da Câmara que ficou lá, tem em 70, tem uma referência que acho que, se não me engano, o Princesa Isabel teria feito uma atividade de carnaval dentro dele e a prefeitura pediu alguma ajuda para alguma coisa. Então você tem isolado em 70, você tem isolado em 57, um outro evento que foi feito pelo Cordeiro Clube. Então você tem algumas coisas que foram feitas, pode ser que tenha feito mais, mas que o indício chegou até agora são dessas iniciativas isoladas na década de 50 e 70. Agora, de 73 para frente, continuamente, até praticamente 2000
24, com exceção da pandemia, você tem todos os registros de comissão de carnaval, desfile organizado pela prefeitura. Então, são 50 anos contínuos de organização do município com isso. Festa. Eventos, né? Não só o carnaval, mas teve tinha eventos. todos os eventos da Sociedade Cordeirópolis que faziam no Cordeiro Clube. Teve muitos se encontraram ali, se casaram, como a gente fez. Então, só faltou uma coisa que nunca fizeram: concurso de fantasia. Eu sempre achei legal, eu queria que tivesse feito. Sabe, não foi feito. Maluca que os caras não foi feito? Assim, que nem o Rio de Janeiro, São Paulo, tem lá, os caras chegam lá, fazem desfile e tal, ganha prêmio e tal. Sempre achei interessante isso. É um puta trabalho que eles fazem lá. Teria que ser recompensado de alguma forma, nem que fosse por um troféu. A gente lembra, né, Israel mais, a gente lembra que tinha os bailes mensais e eram muito programados na época, principalmente o Aguinaldo Dias, que fez um processo diferente da parte a parte de eventos, né, Israel? Exatamente. E ele criou várias coisas diferentes lá e funcionava o clube, né? Tinha que fazer funcionar, porque era o único lugar social que a gente ia aqui em Cordeirópolis. Tinha a praça, que a turma andava na praça, rodava no coreto, e tinha o Cordeiro Clube. Então são as coisas que mais tinham. Era um lugar de reunião dos jovens, né? As brincadeiras dançantes de sábado à noite, domingo à noite. Pois é. Onde reuniam todos os jovens para as brincadeiras dançantes. Era legal porque os jovens tinham lugar de concentração. Hoje você não... Mas eu entendo, não tem eu acho o interessante é o seguinte: por que, na minha opinião, que eu vivi meio período, por que antigamente se privilegiava ficar em Cordeiro? Porque as pessoas, minha opinião, não tinham carro, menos do que agora, não se interessavam em ir nas outras cidades porque não tinham nada ou porque era mais complicado ou difícil, então era mais cômodo, prático, eficiente você fazer aqui, porque está ali na sua realidade. Agora você vê o contrário. Agora é difícil você ver a pessoa que opta por aqui. Pela facilidade de transporte, de melhoria de carro, estrada, tudo se orienta para fora. Então a pessoa está indo para fora. Que não tem uma referência. Antigamente você tinha referência, que era o Cordeiro Clube, o Princesa Isabel, e tinha a piscina. Então era a referência para eles, para o jovem. Então ia famílias, né? Era famílias e jovens. Hoje não, como você falou. Hoje tem um carro, o cara vai para um lugar, vai para outro. E o que acontecia? Nesse giro que tinha de famílias, vocês sempre cruzavam e cruzavam as pessoas. Então você começava a namorar, que era paquerando um, não sei o quê. Então era uma coisa mais familiar e que transformava mais, tudo se juntava ali. Hoje não, hoje é bem diferente. Então o Cordeiro Clube para nós foi um ícone, como Princesa Isabel, a gente tem os bailes também. Eu diria também o seguinte, né? Hoje, Cordeirópolis, por exemplo, ele não dá uma condição para o jovem. Por exemplo, hoje falta um clube aqui em Cordeirópolis. Se tivesse um clube aqui, mas eu acho talvez, que o problema está em não... Então, mas talvez a pessoa não se interessar de uma forma diferente. Não, você viu como está o Limeira Clube em Limeira? O Limeira Clube está abandonado. O Limeira Clube é um dos mais antigos clubes de Limeira. Então, mas é diferente. A estrutura, eu falo que não há mais interesse da pessoa em contribuir mensalmente com uma coisa para poder ter isso aí. Por quê? Quem substituiu a piscina do Cordeiro Clube? O centro de lazer. Sim. Os centros de lazer. Então o poder público inviabilizou o particular por dar à população aquilo que antigamente era cobrado. Então você não vai conseguir que volte isso aí, porque não vai ter, a não ser que a cidade estoure de população de uma hora para outra e você consiga mudar a estrutura. Mas eu acho que, infelizmente, é isso. Mudança de hábito, mudança de ideias e o poder público substituindo o particular. Então ele acaba prejudicando essa iniciativa. Foi uma sequência, né? Infelizmente tivemos sequências no Cordeiro Clube e hoje está desse jeito. Então, mas o importante, quando a gente está fazendo nosso trabalho, nossa exposição, nós fomos no Princesa Isabel, nós vimos aquele clube que está lá ainda por voluntários tocando, eu achei muito interessante. E o Cordeiro Clube aqui, nós não temos um prédio ali só, e que não tem mais nenhuma sociedade ali. Não, tem o prédio porque a dona Duda construiu. Eu sei, pertence à prefeitura também. Mas senão também não teria nada. Mas isso que eu falo, a diferença é essa, ainda tem a raiz do Princesa Isabel, existe isso ainda, mas agora o Cordeiro Clube tem, entendeu? Vocês querem fazer uma pergunta para o Paulo, mais alguma coisa, que vocês estão... A ideia?
Acho melhor fazer pergunta para o Israel, que ele que está da época da turma aí. Não, eu só acho o seguinte, eu volto a dizer, eu acho que Cordeirópolis precisava ter um meio social melhor, porque não existe hoje, não existe. O jovem hoje não tem condição. Esse negócio de barzinho, essas coisas, existe hoje pela necessidade de ter um clube onde pegue esse pessoal e traga para dentro do clube, entendeu? Porque se fizer isso, eu garanto para você que vai ter. Porque o jovem hoje ele está muito distante disso, muito distante. Sim, muito. Talvez um empreendedor aí com uma cabeça diferente, talvez possa fazer alguma coisa, porque esperar do Cordeiro Clube ali no local que está hoje é impossível devido ao próprio layout do clube internamente. Foi mudado. Ficou, depois da reforma não ficou legal. O problema é que não deveria ter reformado. Isso aí é o ponto pessoal, como historiador, porque era tão icônico aquela fachada do Cordeiro Clube que não era para ser mexida em nada. Lembrando também, todo mundo sabe que aquele letreiro Cordeiro Clube, na verdade, só foi colocado porque a prefeitura desapropriou, mas originalmente lá em cima estava escrito Sociedade Dançante Recreativa Nosso Clube. Era? Eu não sabia. Então tem uma foto que o Maniás tem porque o sogro dele, algum parente dele construiu o prédio, então eu não consegui encontrar, ele postou algum dia na rede social, tá escrito lá, SDR Nosso Clube. SDR Aquilo Nosso que Clube. estava em cima lá, é verdade. é a SDR Nosso Clube. Sociedade Dançante. Recreativa Nosso Clube. E aí depois, quando foi desapropriado a prefeitura e o Cordeiro Clube passou a usar, a primeira coisa evidente que o cara fez foi tirar o que era Nosso Clube e colocar o Cordeiro Clube. Mas pelas fotos que tem, o formato da letra é o mesmo. A tipologia da letra é o mesmo. Era a mesma. Era luminoso que tinha lá. A tipologia, então, mas é isso aí, eu não consegui encontrar. Preciso ver se eu consigo mandar uma mensagem para ele me passar uma cópia da foto da fachada do nosso clube. Você pode fazer suas considerações se tiver alguma coisa. Então você acha interessante voltar ao layout que era antigo? Cordeiro Clube? Não, tô falando que voltar. É claro que você fala, é saudosismo, mas era um negócio tão icônico e tão fantástico para nossa época que não era para ter sido descaracterizado. Se tivesse uma política de preservação eficiente no Brasil, ele era para estar do mesmo jeito. Inclusive era para estar o logotipo do nosso clube, não do Cordeiro Clube. Porque na verdade foi construído pela SDR, nosso clube, Sociedade Dançante Recreativa, nosso clube criado em 58 e que deve ter funcionado até 62. Então, isso é interessante. Quer dizer, eu peguei o fim, mas vocês pegaram o melhor período e sabem muito bem. Muito saudoso aquela pista de dança, que tinha, aquilo ali. As cadeiras ficavam em volta, ficavam um pouco mais para baixo, O salão era rebaixado? Rebaixado. Hoje o Princesa Isabel tem esse degrau também que ele não tinha. Depois hoje ele tem, que ficou igual o Cordeiro Clube. É super legal. Eu acho porque aí diferenciava, você está ali na mesa, beleza, você vai entrar, então você já ficava esperto, sabia que tinha que... delimitava a pessoa que ficava lá e a pessoa que ia para dentro. Mas é muito interessante. Bom, gente, eu acho que a gente, como nosso primeiro podcast, está muito legal. Paulo, agradecer muito, Paulo, você nos ajudar aí em algumas informações que é importante. Teremos mais para frente, possivelmente, sobre história e cultura, que você nos ajuda muito também com essa ideia de conversar. E agradecemos muito. Tá bom, Paulo? Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Cordeirópolis, 140 anos no mês de março, não pode ser jogado fora e tem que ser sempre lembrado. Não, isso. Okay, obrigado, e a Associação Trevisan ao Mundo agradece a presença do nosso diretor, o Paulo, e nossos patrocinadores Cezanne e Ganja Killer. E se Deus quiser, estaremos mais para frente, mais podcasts, e que nós queremos trazer mais isso para o pessoal do Cordeirópolis saber o que teve e que tem hoje. Obrigado, gente. Ok. Até mais.